Ufa, passamos mais essa. Poatan ganhou com maestria. Tô revoltado com a luta do Aldo. Fiquei decepcionado com a Ketlen Vieira. Fica aí que eu vou contar pra vocês tudo que eu vi nesse card. Fala pessoal, antes de mais nada eu vou pedir, deixa o like nesse vídeo, já deixa a curtida aí, depois se não gostar já sabe, né, volta e diz que não gostou, tá tudo certo. Se você gosta do conteúdo do canal e não tá inscrito ainda, considera se inscrever, a gente acabou de bater 155 mil inscritos, tudo graças a vocês, então deixa o like, dá essa força aí que a gente precisa de vocês, o canal nunca é recomendado direito pelo YouTube, então a gente tá onde tá por tua causa e eu faço questão de agradecer vocês todo vídeo que eu faço aqui, beleza? Bora pro vídeo. Não sei nem por onde começar, eu tava com uma sensação de zebra na cabeça, assim, eu acho que quanto mais a gente torce, mais medo de perder a gente fica, né? Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Eu vou começar lá atrás, falando nas preliminares, teve a despedida da Kali Esparza, luta morna de novo. No finalzinho do round ali, ela resolveu ir pra cima, trocava. Pô, por que não luta sempre assim, né? Tem que ser na última vez, né? Mas tudo bem. Se despediu, vai com Deus, bom descanso. Não vou sentir saudade, porque nunca foi uma lutadora muito empolgante de assistir. Então, boa aposentadoria, não desejo mal, óbvio, mas vai com Deus. Fechando a primeira fase ali, né, das lutas preliminares, das 3 primeiras lutas, o Ryan Spann finalizou o Ovince Pro. Pra mim já era esperado, era até os palpites. Eu tinha uma aposta, inclusive eu bati uma aposta de Ryan Spann por finalização, que era bem difícil, essa foi legal. Mas agora vamos continuar pro card preliminar. César Almeida também era um outro cara que tava vindo num hype aí da gente achando que ia vencer por nocaute e tal, fez uma luta bem morna, teve acho que 3 ou 4 dedadas no olho seguida ali, eu não sei se é o jeito, se falta costume ainda, né, porque de repente de lutar com um luvão não tem dedo pra fora, não deu pra entender, mas mesmo assim, venceu tranquilo, tal. Eu achei que ele deu uma cansada ali, altitude e tal, a gente já tinha visto isso um pouco na luta anterior dele, mas venceu tranquilamente, não vi nada demais não, esperava mais um pouco, mas quem sou eu pra falar, eu não luto, né? O cara tá lá lutando, ele fez o que deu, não tô criticando, pelo amor de Deus. Na luta das duas brasileiras, o que tinha me chamado a atenção era a Marina Rodrigues ser tão zebra que nem ela apareceu. Eu achei estranho, a gente fez uma live, até a gente debateu isso, falou, Marina Rodrigues por decisão é uma ótima aposta, quase deu, no final das contas, QI de luta muito baixo, né? Ficava buscando clinch com a outra menina tentando botar ela pro chão. Ela, em vez de jogar na distância, ficava buscando clinch ali e se deu mal todas as vezes. Então, não tem como discutir. Vitória da Yasmin e merecida. Joaquim Buckley e Steven Thompson. Essa luta eu não tava arriscando dizer pra quem que eu tava achando que ia ganhar, porque eu achava uma luta muito difícil. O Steven Thompson lutando em altíssimo nível ainda. Se o Buckley não tivesse nocauteado ele ali, eu não sei não. Eu acho que ele ia ganhar essa luta, hein? Me fala aí o que vocês acham. Aí a gente entra no card principal. Outra luta que eu não achei que ia acontecer, o que aconteceu foi a luta da Ketlen Vieira. Essa eu errei, mas errei feio, porque eu falei, gente, essa menina tá pagando, sei lá, Ketlen por decisão, acho que era 11-1. Falei, gente, não é tão ruim assim, o nível da Ketlen é alto, o nível da Ketlen é bem alto, e aí quando você equipara, óbvio que a Kayla tem mais vantagem no judô, no chão, ia botar no chão, se botasse no chão a Ketlen não ia conseguir levantar e tal, mas eu não achei que fosse ser assim também não, eu não consigo entender a falta de reação e a falta de ouvir o que o corner fala. O Dedé se esgoelando de gritar e ela não escuta, vai pra perto, vai pro chão, não levanta, parece que quis desistir da luta. O segundo round foi bem, eu achava realmente que a Ketlen tinha condição de fazer uma luta, de repente ganhar até numa decisão. Eu realmente fiquei desapontado, porque eu achava que a Ketlen tinha mais condição de fazer, de repente perder, mas numa luta mais brigada, assim, sabe? Não sei o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam de mim, mas deixa o comentário aí também que eu vou respondendo pra vocês. Roman Dolidze e Kevin Holland. O Kevin Holland quebra uma costela ali do primeiro pro segundo round. Deu pra ver no chão ali na hora, né? Eu falei, nossa, o que será que aconteceu, né? Porque ele meio que desistiu, assim, você viu que ele sentiu a dor. Mas eu fiquei tentando procurar algum golpe, alguma coisa, não tinha. Depois mostrou no replay, aí ele falou com o corner lá e tal, então... Vitória do Roman Dolidze. Eu não gosto muito do Kevin Holland nos médios, não. Eu não sei como é que vocês veem isso daí, mas eu achei ele pequeno perto do Dolidze e eu não vejo ele com muita vantagem pra muita gente, não. Eu acho que ele tinha que ficar no meio médio mesmo.
Tem que ver se ele tem preguiça de cortar esse peso, né? Esse que é o grande problema. De repente ele tá no médio ali por pura conveniência. Vamos ver. Aí, meu amigo, vem a luta do Zé Aldo. Eu briguei, esbravejei lá no Instagram. Vou até botar o print do post e do meu comentário ali pra vocês olharem. Ó, eu vou colocar o print aqui na tela e vou ler pra vocês. Era disso que eu falava outro dia num vídeo aqui na página. Quantos minutos se deve esperar pro camarada ficar tentando colocar o outro no chão? Se ele não tá conseguindo derrubar em 30, 40, 50 segundos, vai deixar ele ficar tentando 2 minutos sem conseguir derrubar também? Por que não interromper e separar pra luta continuar? Um fica tentando derrubar e o outro fica tentando defender. Ninguém faz nada e o tempo passa. E era exatamente isso que eu tava falando outro dia. Eu tava falando desse vídeo aqui, ó. Eu vou colocar esse vídeo na tela aqui pra vocês assistirem e vocês me falam. Tipo, botou no chão, se em 5 segundos o cara não bater ou não tentar avançar a posição, alguma coisa, tem que levantar os caras. Porque aí eu acho que pode ser. Pôs no chão e não fez nada, só segurou ali, respirou, deu beijinho nas costas. Meu irmão, 10 segundos, parou. Levanta e vai trocar em pé de novo. Se ficou em pé 10 segundos e ninguém trocou porrada, advertência pros dois. E é óbvio, antes de vocês criticarem, eu exagerei falando 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, sei lá quanto tempo eu falei, mas eu falei na hora ali meio sem pensar, eu tava formulando a minha ideia, entendeu? A parada de fazer ao vivo é isso, né? Eu tô falando ali e pensando na hora, então é óbvio que não é 10 segundos, mas de repente 1 minuto, sei lá, 45 segundos, quanto tempo se espera pra separar essa porra aí? Como é que faz um negócio desse? Como que faz um negócio desse? Agora, aquele dia todo mundo me criticou, agora tá todo mundo do meu lado porque aconteceu com o Aldo. Mas não precisa acontecer com o cara da gente pra gente poder se doer e reclamar. Não pode deixar isso acontecer, porque isso não é luta. Ah, mas é grappling, vai assistir kickboxing. Não, isso não é grappling. Isso é amarrar. Grappling é levar a luta pro chão, dominar o cara e tentar finalizar. Isso é grappling. E eu adoro grappling, eu não sou nada contra grappling. Khabib botava a luta no chão, batia pra caramba no cara, ia buscar a finalização. Isso é grappling. O que a gente viu hoje não é grappling. Esses caras estão fazendo de propósito um jogo amarrado na grade só pra controlar e deixar o tempo passar. E isso tem que parar, isso é um absurdo. Eu usei o exemplo pros dois lados ainda. Eu falei, cara, se o cara da trocação ficar... Pensa naquela luta do Francis Ngannou contra o Derrick Lewis. Das piores lutas que eu já vi na minha vida. Pensa no Adesanya contra o Yoel Romero. É isso que eu tô falando. Num caso daquele, a mesma coisa. Se os dois strikers não vão engajar, vão ficar circulando, um com medo de bater no outro, pune, dá uma advertência, tira dinheiro da bolsa, sei lá. Um cara comentou e falou, na época do Pride, o cara levava um cartão amarelo e desconta, sei lá, X% da bolsa dele. Faz uma parada dessa. Por que não pode fazer? Porque era muito antigo, agora o negócio é mais moderno, é uma liga esportiva. Não é liga esportiva, é um evento de luta, é um evento de entretenimento. Isso tem que parar. Aí veio o Conor McGregor. Cara, foi a coisa mais espetacular que esse cara falou nos últimos 5 anos. Finalmente ele falou alguma coisa que presta e que dá valor. Ó, decisão suja. Falaram na transmissão que os juízes não estavam nem olhando a luta. Essa foi a história da luta. Decisão de merda. Ele acabou de dizer na entrevista pós-luta que ele estava só segurando ele contra a grade mesmo. Isso não é o suficiente. Os juízes têm que interferir. Esse esporte pertence aos fãs. Os juízes precisam se lembrar disso e agir de acordo daqui pra frente. Obrigado. E é isso. O esporte pertence aos fãs. É entretenimento. Se você deixar acontecer um negócio desse, é um absurdo. É um absurdo. O José Aldo foi roubado porque isso daí não podia ter acontecido. Mas o Aldo não quis sair. Não quis sair. Isso daí é um absurdo. Não dá pra sair. Ele vacila ali, o cara bota ele no chão, né? E é esse o problema. Porque o Aldo não se deixa derrubar e o cara não consegue derrubar. E ali fica ali todo mundo ali. E aí? O que vai acontecer? A mesma coisa. O Aldo perdeu pro Merab praticamente fazendo a mesma coisa. E isso não é luta. Me fala o que vocês acham aí. Eu não quero ficar esbravejando aqui, porque no final das contas deu boa, a noite é boa. Juliana Penha contra Raquel Pennington. Raquel Pennington foi roubada. Ó, tá aí o print do MMA Decisions. Não teve um que deu essa luta pra Juliana Penha. Eu não marquei a luta pra Juliana Penha. Eu achei que a Raquel Pennington venceu o 5º round, venceu bem. Roubo. A Raquel não tava nem tão triste assim, mas eu não achei. E que luta feia, né? Meu Deus do céu. Campeã e desafiante, as duas, o nível é muito baixo. O nível é muito baixo. Desculpa falar, não é nada contra o MMA feminino. Se tiver alguma feminista de plantão aí,
Eu gosto de luta feminina, mas eu acho a mesma coisa. Muito feio. O estilo de luta da Juliana é horrível. E a Raquel é brigadora, tá? Eu até admiro isso, né? Vai pra cima e tal, não sei o quê. Mas hoje, puta, não deu. Ó, um cara comentou lá e eu vou... Faço o comentário do cara assim. Ah, eu esperava que a luta fosse ruim, foi muito pior. E aí eu vou pular pra parte que interessa já. E o Poatan? O Poatan salvou a noite, graças a Deus. Eu não sei você, mas eu tava com uma pulga atrás da orelha pra essa luta. Puta merda. Uma das coisas que eu falei nos vídeos de previsão, eu não sei se vocês chegaram a assistir, era que eu não achava que essa luta ia ser rápida, eu não achava que ia sair nocaute no primeiro round, que ia nocaute no segundo round. Achei que era luta... Eu tinha feito uma aposta Poatan por decisão, porque eu achava realmente que ia ser mais cadenciada, que o Poatan como campeão não ia ficar se expondo tanto. Errei essa parte, eu errei completamente, né? O cara já foi pra cima ali, eu achei que ele ia dar a voadora do Verdun no Khalil. Eu achei muito estranho esse afoba de ir pra cima. Eu acho que era mais uma questão de impor respeito, tipo, eu sou o campeão e tal, mas, nossa, eu me cagava de medo toda hora. Foi muito... Eu fui começar a relaxar pra assistir essa luta sem ficar tenso, assim, lá pro final do terceiro round. Poatan perdeu o primeiro round, perdeu o segundo round, ainda levou um flash down ali, né? Ele errou um chute e acabou virando meio que de costas, levou um braço na cara ali. Eu, na hora, até tentei falar, acho que se desequilibrou, mas não se desequilibrou, não. Eu acho que foi dar pancada mesmo, ele deu uma sentidinha ali. Mas tava bem. Um segundo depois ele tava bem. Tanto que foi um flash down, né? Não chegou nem a cair, levantou e ele tava inteiro. Interessante saber o que ele vai falar depois disso, dessa hora da luta aí. Mas aí, do terceiro round pra frente, a transmissão aqui já tava falando isso. Final do segundo round, eles já estavam notando o Khalil cansado, a perna já tava minando, já tava sendo minada. Aí, primeiro round, Poatan perde, segundo round, Poatan perde. Aí, no terceiro round, o jogo já vira. O Khalil já tá cansado, já tá minado, porque o Poatan já tava fazendo chutes baixos, já tava dando bastante golpe. Acaba o terceiro round, o Khalil já tá bem baleado. E aí a gente volta pro quarto round, o Poatan continua trabalhando e vai minando o cara. Parece que ele vai assim com uma garra assim, e vai arrancando pedaço por pedaço do cara, assim, até não sobrar mais nada. Foi um negócio impressionante mesmo. Entendeu? Perdeu os dois primeiros rounds. Não sei se a estratégia é essa ou acaba acontecendo de repente por causa da estratégia que era cansar e minar o cara, de repente não se expor tanto, acaba perdendo os rounds mesmo. Mas foi aquela coisa assim, né? Começou baixo e foi subindo. Se o Poatan não tivesse... Se tivesse, sei lá, mais um minuto no terceiro round, o Poatan provavelmente tinha acabado a luta no terceiro. Foi pro quarto e aí deu no que deu. Eu achei que podia ter parado essa luta muito antes. O cara cambaleando ali, correndo de um lado pro outro, foi feio de ver. Confesso que eu tava com medo também do Poatan, fiquei levando aqueles flashback da luta com a Adesanya. Ele vinha pra cima pra acabar com a luta e falava, caralho, não, afasta, pra não vir uma mão e não acabar com a alegria da gente. Mas deu boa, deu tudo certo, graças a Deus. Eu quero saber o que vocês acharam dessa luta. Falando principalmente do terceiro e do quarto round, né, que foi a hora que a gente começou a ver a progressão mesmo do Poatan. Eu achei muito, muito inteligente. E isso, o Khalil, um cara gente boa, até guerreirão pra caramba, tava super feliz de estar ali. Igual a gente falou, né, nos vídeos antes também, achei que ele tava um pouco deslumbrado. Achei também que de repente o Poatan não podia estar tão focado quanto ele precisava estar, até o dia da encarada na pesagem na sexta-feira. Ali, a hora que eu vi na sexta-feira ali, eu falei, não, putz, graças a Deus tá tudo em casa, tá tudo em ordem. Aquela encarada com ele já com a máscara de índio, né, encarando o Khalil ali, ó, que o Khalil até desvia o olhar, né, eu fiz até um vídeo falando disso. Foi naquele momento que eu falei, putz, graças a Deus, tá tranquilo, tá... Foco tá ali, né? Virei fiscal de encarada alheia, né? Foda. Mas é isso, eu torço muito, gosto muito do cara, fiquei muito feliz que ele ganhou. Eu queria saber o que vocês acharam da luta. Eu achei o evento legal, eu não achei, teve bastante luta boa, teve bastante luta ruim também. Mas, assim, eu acho que pela emoção e pelo Poatan ter finalizado, agora é saber qual que vai ser a próxima luta dele. Ele confirmou que ele não vai descer pros médios, porque o Strickland, inclusive, tá rumores, né? Não tá anunciado oficialmente ainda, mas que Strickland e Dricus du Plessis vão lutar em janeiro. Então só esperar para ver qual vai ser o futuro. O Poatan falou que tem vontade de subir para os pesados. Vamos ver o que acontece. Poatan
pra mim tá inteiro pra essa luta. Eu tenho uma teoria da conspiração que o Poatan pode ser o reserva pra luta do Madison Square Garden. Eu vou continuar insistindo. Eu falei que eu só desisto dessa ideia a hora que chegar a sexta-feira da pesagem e eu não ver o Poatan na balança. Aí eu vou falar, bom, não vai acontecer mesmo. Porque a gente tava falando aqui, se o Tom Aspinall for o reserva da luta e precisar substituir, nem o John Jones, nem o Stipe vão aceitar fazer essa luta com o Tom Aspinall. Se fosse o Poatan, eu acho que os dois aceitariam, porque é um jogo que casa bem pros dois. Então, a esperança é a última que morre, né? Novembro, falta pra aquela luta ainda, falta um mês e pouco. Eu acho que dá pro Poatan. Ele tá inteirão, não se machucou, não teve dano nenhum nessa luta, então eu acho que dá pra continuar sonhando mais um pouquinho. Vamos ver. Não custa nada, né? Não tem corte de peso. Ah, que legal que ia ser. Já pensou? Me fala aí o que vocês acham. Queria agradecer de novo a audiência de vocês. Valeu por assistir o vídeo. Deixa o like, comenta muito que eu respondo todo mundo. Vamos fazer uma resenha pós-vídeo aí nos comentários. Se tiver alguma pergunta, manda aí que eu respondo também, beleza? Ah, olha só. Quem apostou no Poatan vitória simples e usou o meu código na stake, ganhou dobrado. Lucro pago em dobro, porque bateu a promoção. A promoção era, se o Poatan vencer por nocaute ou finalização no quarto ou no quinto round, todo mundo falou, só falou isso porque não vai acontecer. Tá aí. Aconteceu. Todo mundo que fez essa aposta, a stake vai pagar o lucro em dobro. Então, eu ganhei. Espero que vocês tenham ouvido as nossas dicas aqui e tenham ganhado também, beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Não esquece de deixar a curtida no vídeo. Chama! Até o próximo.